Pulou um. Tava para ser escrito: prezados senhores, meu nome é João Felipe, tenho 13 anos e eu quero mudar o mundo. Você pode me ajudar? Esse foi o primeiro e-mail que eu escrevi quando eu tinha exatamente 13 anos. Eu estava cheio de ideias de como é que eu ia mudar o mundo, só que toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, o pessoal me dizia que eu era muito novo para fazer a diferença. Quando eu era pequeno, a primeira coisa que eu aprendi é que não existe verdade absoluta. Então eu decidi usar a internet para tentar provar que eu podia sim fazer a diferença. Eu procurei mais ou menos umas 100 organizações, nacionais, internacionais, grandes, pequenas, mandei esse e-mail. E eu tinha certeza que, como todas essas organizações falavam em seus sites que trabalhar com a juventude era uma coisa fundamental, que esse meu pequeno e-mail ia gerar um movimento que ia transformar o mundo. Infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. Depois de meses, eu recebi apenas 5 respostas. 2 delas falavam que, se eu realmente quisesse contribuir, que eu podia doar uma quantia mensal para aquelas organizações. As outras 3 falaram que aquilo que eu estava querendo fazer era incrível, só que eu realmente era muito novo para tentar fazer a diferença. Eu não preciso falar o balde de água fria que eu levei. Eu até comecei a acreditar que talvez aquela história dos meus professores de que eu era muito novo para fazer a diferença e que só quem é grande e diplomado pode fazer alguma coisa, talvez fosse verdade. Até que um dia, 2 anos depois, alguém entrou na minha aula e botou uma música do Charlie Brown Jr. que dizia exatamente: eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil não é levado a sério. Aquela música era para ser um convite para participar de um projeto, uma tal gincana da cidadania. Para mim aquilo foi um chute na boca. Eu tinha certeza que alguém escreveu aquela música para mim. Não dava para ficar parado. Então eu usei essa oportunidade, esse projeto do Instituto Aracati, como uma porta que se abriu e que eu não podia desperdiçar. Logo de cara, eu me juntei com meus amigos na escola e a gente começou uma organização. O nosso objetivo era simplesmente motivar outros jovens para que eles também fizessem a diferença. E a estratégia era bem simples. A gente procurou jovens que já estavam fazendo coisas incríveis pelo Brasil e a gente falava: vem com a gente até alguma escola e conta a sua história. Até tem uma foto da primeira palestra que a gente fez, que foi, a gente trouxe a Isis de São Paulo, que fundou o Cala a Boca Já Morreu quando ela tinha 8 anos de idade. Trazer gente assim para dentro de uma escola é transformador. As pessoas contam as suas histórias e você vê no olho de todo mundo que a galera está sentindo: sim, eu também posso. Foi vendo tanta transformação que com os 16 anos eu já sabia que era isso que eu queria fazer para o resto da vida. Eu comecei a dedicar minha vida a contar essas histórias. E cada vez mais eu descobria jovens e mais jovens que estavam fazendo projetos incríveis. Só que, por alguma razão, esses projetos não chegavam nos milhões e milhões de jovens que, como eu, queriam fazer alguma coisa e não sabiam por onde começar. Eu percebi que, porque juventude era uma coisa nova, que ninguém queria trabalhar direito, a gente tinha várias organizações, só que a gente só falava entre si. Eu comecei a sentir que a gente precisava abrir essa rodinha. Então, eu decidi que eu tinha que procurar mídia. Eu comecei a correr atrás das revistas teens, que, apesar de todo mundo virar a cara, era o veículo mais eficiente para chegar no meu público-alvo. Eu, inclusive, fui parar na Capricho. Aquele ali de vermelho sou eu. A panca de modelo. Mas, por causa que eu fui parar na Capricho, apesar de muita gente, na época, achar ruim, muitos ativistas me discriminaram, faziam piadinha, porque a Capricho é uma revista de menina, foi através da revista que eu consegui chegar a 180 mil leitores em partes do Brasil que eu jamais chegaria sozinho. Depois da primeira vez que eu apareci na Capricho, eu estava no meu colegial, eu comecei a passar todas as minhas tardes depois da escola respondendo e-mail. Eu cheguei a receber mais de 300 e-mails por semana de jovens que, assim como eu, queriam fazer alguma coisa e não tinham ideia de onde começar. O meu trabalho era pegar esses jovens e tentar conectar eles com alguma organização, algum projeto, alguma coisa que estava acontecendo nas suas regiões. E foi muito louco que, apesar da gente não planejar nada, a gente acabou criando uma espécie de rede, totalmente informal, bem desestruturada, mas foi uma rede que, a partir de algum momento, começou a colaborar.
Então, todos aqueles jovens que estavam começando seus projetos ou que foram trabalhar para alguma organização, começaram a colaborar e isso gerou frutos. Um deles foi, por exemplo, a inclusão de jovens dentro das discussões climáticas da ONU. Essas fotos foram tiradas na Argentina, na COP10, e essa rede informal, que já tinha saído e passado os limites do Brasil, colaborou que nem uma louca para conseguir garantir a presença de 28 jovens que participaram das negociações climáticas. Se você pensa que em 2004 ainda tinha gente que falava que as mudanças climáticas não existiam, você imagina como é que eles reagiam com a ideia de ter um grupo de jovens querendo sentar na mesma mesa para discutir o assunto. Não foi fácil, só que as coisas mudaram. E a prova disso foi a última COP, que aconteceu agora no ano passado em Copenhague, onde mais de 2.000 jovens participaram, tanto representando suas organizações como parte das delegações oficiais. E eles não só influenciaram as negociações, trabalharam articulando os governos antes, mas como durante as negociações eles garantiram um dia inteiro na agenda, que foi chamado Dia dos Jovens e das Futuras Gerações, para discutir como é que a gente pode colaborar mais. Hoje, eu sei que o trabalho que eu estava fazendo em 2001, 2002, era importante, mas naquela época ninguém achava que aquilo era trabalho, muito menos que ia dar futuro. Eu enfrentei vários desafios na escola, principalmente com os meus professores, que insistiam que o que eu estava fazendo era perda de tempo e que eu tinha que me concentrar no vestibular. Eu acabei cedendo e prestei vestibular, fui parar na faculdade, só que depois de 6 meses estudando relações internacionais, eu já sabia que estava chegando a hora de tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu larguei a faculdade e decidi que eu ia tentar viver 24 horas de fazer o que eu acredito. A minha desculpa na época foi que eu me mandei para a Inglaterra. Fui morar na Inglaterra, trabalhar para uma organização que chama Peace Child. Essas fotos são do lugar onde eu morava. Nessa casa, eu morava com 15 jovens, um de cada país, todo mundo trabalhava na mesma organização. Dá para imaginar bagunça, né? Um Big Brother com gente vindo de todo quanto é lugar. Só que foi essa mudança que representou a profissionalização do meu trabalho. Então, da noite para o dia, eu deixei de ser o jovenzinho bonitinho que queria fazer alguma coisa e passei a ser tratado como um profissional especializado em juventude. Desde então, nesses últimos 5 anos, como foi falado, eu já trabalhei em mais de 400 projetos, trabalhando com jovens, com governos, com organizações, empresas. Foram 42 países e em cada um desses países foram histórias novas, coisas novas que me motivaram para ir muito mais além. Nesse aprendizado todo, eu quero resumir a minha experiência em algumas lições. A primeira dela é que a gente estava com a fala errada. A minha fala, no começo, eu trabalhava pelo protagonismo juvenil, que é essa ideia de pegar o jovem e botar o jovem como personagem principal da história. Essa ideia parece fenomenal, só que ela assusta. Assusta tanto o jovem quanto os mais velhos. Eu aprendi a importância de falar de empoderamento. A gente não quer um tratamento especial. A gente quer ser igual. A gente quer trabalhar junto. A gente não quer mais trabalhar contra. Essa foi uma das primeiras lições. Só que justamente porque a gente quer trabalhar junto, veio a minha segunda lição. A gente tem que acabar com essa história do café com leite. Não é porque eu sou jovem que você tem que pegar leve. Não é porque eu sou jovem que eu tenho desculpa para fazer qualquer coisa. A gente está querendo responsabilidade, mas a gente também quer ser cobrado. A gente quer jogar com as mesmas regras. A segunda lição vem justamente na questão de igualar as condições e as oportunidades. A gente cobra tanto e fala, por que o jovem não está interessado? Se um jovem quer começar a sua própria empresa e vai num banco pedir empréstimo, o cara vira piada. A gente tem que garantir que a gente crie condições e oportunidades, não para baixar o critério e fazer as coisas mais fáceis para os jovens, mas que a gente iguale e que a gente possa trabalhar todo mundo junto. Eu acho que isso é uma das lições mais importantes que eu tive. A lição final é que a gente precisa começar a se assumir enquanto jovem. A gente pega, vou fazer um exemplo, a juventude, a definição varia assim, de país para país. Tem gente que fala que é 24, 25, 29 anos. Se a gente pega a definição da Unesco, que é de 15 a 24 anos, a mesma definição que a gente usa aqui no Brasil, quantos de vocês conhecem algum jovem de até 24 anos que hoje em dia está trabalhando na sua equipe, na sua empresa, ou até olhando o pessoal aqui, quantos de vocês têm menos de 24 anos que estão aqui? São vários, né?
Hoje em dia a gente encontra jovem em qualquer lugar. Eles estão nas empresas, eles estão nos governos, eles estão na mídia. Só que se somos tantos e a gente está fazendo tanta coisa legal, por que a gente tem tanto preconceito e tanta vergonha de se assumir? Eu acho que se a gente quer mudar essa realidade, a gente tem que começar a motivar os jovens a contarem suas histórias. A gente precisa de mais bons exemplos. Então, meu desafio é que todo jovem precisa sim sair do armário, precisa se assumir e falar, eu sou jovem e não é um problema, isso não é defeito. Pode parecer engraçado, só que falar de juventude hoje é um assunto muito sério. O jovem não vai ser jovem para sempre. Ele cresce, vira adulto, só que os problemas do mundo também estão crescendo. A gente não tem mais todo esse tempo para sentar e esperar. Se a gente fala de pegar alguns países, se a gente pega países, por exemplo, na Ásia, na África, onde a população com menos de 25 anos representa, às vezes, 60%, 70% da população, a gente percebe a importância de se trabalhar com juventude. Se a gente tem tanto problema e a gente está buscando as soluções, se a gente falha em envolver o jovem nessa busca, a gente está ignorando metade da população mundial. Isso significa metade das nossas oportunidades. A gente pega um país como o Timor-Leste, que é pequeno. No Timor, 48% da população tem menos de 15 anos de idade. 2/3 da população tem menos de 25. Eu acho que fica claro que falar para um jovem que ele é muito novo para fazer a diferença tinha que ser um crime. Hoje em dia, a gente não pode mais se dar o luxo de desperdiçar esse recurso que esses 3 bilhões de jovens no mundo inteiro representam. A gente precisa começar a aprender a colaborar. Obrigado.